tua glória quero. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor, povo de Deus, mulheres de Deus. Um domingo repleto de esperança, de amor e de sonhos. Apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar. Eu apresentei eu ponho este hino, o hino de uma decepção, de um passado, de um futuro e um presente. Nós observamos, povo de Deus, que hoje vivemos uma anarquia, tanto no meio da congregação, tanto no meio familiar, tanto no meio financeiro, tanto no meio sentimental, tanto no meio conjugal, familiares. Um tempo onde a anarquia do ódio, a anarquia da solidão, do medo e do fracasso tem tentado atingir o mundo, o planeta Terra. Nós observamos que o espírito da grandeza, o espírito do eu posso, eu faço, tem destruído pessoas magníficas, pessoas maravilhosas, pessoas cujo elas têm carinho, respeito para a sua própria família, mas elas já não conseguem mais se encontrar. Por quê? Querem mostrar para um amigo, para uma família, para alguém, que ela é capaz de viver aquela história. Quem sabe hoje, nesta manhã de domingo, irmãos, eu e você viemos viver a história verdadeira, verídica. A história verdadeira. Eu olho para vários versículos bíblicos, eu olho para várias passagens da Bíblia Sagrada, e eu posso contemplar que todos aqueles que quiseram viver a sua história, eles pereceram. Mas aqueles que, até mesmo na hora da sua visão, que não tinha como Zaqueu, como o cego de Jericó, como as pessoas que estavam ali no abandono, eles puderam contemplar o milagre, a vitória de Deus. Hoje, para muitos, diz que tem Deus no coração, mas eles têm Deus como uma lenda. Eles têm Deus como algo de como vamos dizer assim, algo de querer mostrar para alguém que ele pode ser melhor do que alguém. Irmão, nós observamos que hoje, Rede Globo, SBT, CNT, Record, Bandeirante, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, é o lugar que tem mais destruído sonhos e famílias. Por quê? Levantou uma hierarquia sobre esses meios de comunicação e levantou aquelas pessoas que acham que pode ser mais poderosa. Mas eu me contemplo nesta hora, nesta manhã de domingo, eu imagino só numa palavra. Naquela palavra que quando José estava lá na humilhação, sendo escravo de Faraó, e ali o Potifar tem um seu criado, que cuidava dos escravos, que espancava, que dava comida na hora que queria dar. Mas existe algo na minha vida, na sua vida, nesta manhã de domingo hoje, que pode ser mudado. Mas para isso nós temos que meditar no Espírito Santo de verdade.
Para isso nós não podemos fazer troca numa vida sentimental, numa vida financeira, em nada, porque Deus nos prometeu melhor em Jeremias 33:3. E observa que quando ali José contempla aquele criado que cuidava deles, que fazia eles assumir seu papel de escravo, porque eles precisavam provar ali para Faraó que ele cuidava certo daquele escravo. E José ali, ele contempla que aquele caba não conseguia manter a ordem daquele homem. E ele não conseguia fazer um jardim. Então você observa que nós somos um jardim no reino de Deus. Nós somos um jardim na presença do Senhor. Mas nós estamos esquecendo a nossa essência, irmãos. Nós estamos esquecendo a essência da família, a essência de ter um ar, de ter um suspiro. Estamos deixando políticos, pastores, empresários, dificuldade, enfermidade, dificuldades financeiras, destruir a palavra de Jeremias 33:3 na nossa vida. Nós estamos numa campanha do Salmo 91, minha esposa está descansando. Estou trabalhando de pedreiro todo dia, às 3 horas da manhã, eu estou lá no monte pela sua casa, sua família. Mas o meu pedido é um só para Deus. E esse pedido eu não fiz com meus lábios. Esse pedido eu não fiz para Satanás ouvir. Esse pedido eu tenho feito dentro do meu coração. Para que Deus te mostre que o está lá em Isaías 43, versículo 10. Isaías 43, versículo 10. Que você não é uma testemunha qualquer em cima desta terra. Você é uma testemunha que foi enviado um filho. E esse filho foi enviado para que você seja próximo. Esse filho, ele foi enviado para que você tenha sorriso. Esse filho foi enviado para que você prospere. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Pode tentar impedir a palavra de Deus chegar no Facebook, a palavra de Deus chegar no canal de YouTube. Pode impedir em qualquer meios de internet, meios de televisões, meio de rádio. Mas a presença do ar, da presença da promessa de Deus, não existe macumbeiro, não existe oração contrária, não existe inveja, não existe nada que possa destruir a essência da promessa de Deus. Não existe nada que pode destruir a essência da promessa de Deus. Mas essa essência, irmãos, é você e Deus. Porque na Bíblia Sagrada está dito assim: pode a sua mãe te abandonar, o seu pai te abandonar, seus familiares te abandonar. Mas o Senhor, que é o poderoso que criou o universo, jamais abandonará as promessas cujo ele prometeu para a sua família. Aí talvez você me perguntaria nesta manhã de domingo, mas que promessa é essa, pastor Ricardo? Que eu tanto pereço e não consigo encontrar a minha solução. A Bíblia ela nos decreta que se nós tiver fé de um tamanho de uma semente de mostarda, nós podemos mover algo sobrenatural do reino celestial. Mas a Bíblia ela nos ensina que nós temos que orar sem cessar e vigiar sem cessar. A Bíblia ela não diz para nós vigiar com o nosso vizinho, para nós vigiar com o irmão, com o ciclano. Nós temos que vigiar com nossos pensamentos, com nossos corações, com nossos gestos, com o nosso ser. Irmãos, eu quero contar um testemunho aqui. Estou trabalhando com 9 pessoas. 9 pessoas. E dessas 9 pessoas que estão trabalhando comigo, elas acreditam e não acreditam no Deus poderoso na minha vida. Mas o que eu aprendi? Eu observo, eu tenho prestado bastante atenção em tudo da terra. Eu tenho orado, tenho buscado a Deus como Salomão, eu tenho buscado para o Senhor me dar sabedoria. A sua sabedoria do Senhor, ela nos fortalece em tudo. Eu tenho observado como um chiclete. O ser humano vai lá e compra um chiclete, ele é doce, aí o cara mastiga.
E depois ele fica descartável. E quando ele fica descartável, a pessoa vai jogar ele. E quando a pessoa joga aquele chiclete, ele cola. Depende do lugar que ele colar, ele vai trazer estragamento, ele vai destruir alguma coisa, se ele pegar num cabelo, ele vai destruir aquele cabelo, se ele pegar numa roupa boa, ele vai destruir aquela peça de roupa. Então, a mesma coisa, irmãos, é a essência da palavra de Deus. Quem faz uso da palavra de Deus de qualquer maneira, depois que a palavra foi dita, ela vai ser dita. E ela vai fazer algo não de destruição, mas algo de vitórias, algo de saúde, algo de transformação. Nós observamos que hoje, nós olhamos que o povo fala tanto na igreja que fechou, que está fechada, que não está não sei o quê, mas as pessoas não conseguem. Sabe por que essa doença chamada corona tirou a essência de pegar na mão, de abraçar? Porque as pessoas abraçam com covardia. As pessoas abraçam com grandeza. As pessoas não abraçam as pessoas com amor, com a esperança de ver aquela pessoa ser próxima, de ver aquela pessoa ser abençoada. As pessoas, elas muitas vezes, elas querem mostrar que elas estão por cima, que elas podem ser melhor. Irmãos, hoje nesta manhã de domingo, eu falei para minha esposa que eu ia dormir até mais tarde, que eu estava cansado. E eu, 6h40, eu acordei. E quando eu acordei, eu não dormi mais. E ali eu fiquei na cama, meditando, falando com Deus. Depois eu levantei para atender um rapaz que bateu na minha casa às 7h13 da manhã. E eu voltei e sentei aqui no meu sofá. E eu coloquei um vídeo para me assistir. Quando eu coloquei um vídeo, veio um leão. Uma certa mulher chegou num certo lugar e viu um leão. E aquele leão, ele atingia aquela mulher com grande fúria. Mas quando chegou alguém que deu uma ordem para ele que ele não atacasse. Qual é esse leão que está te atacando? Existe alguém que tem uma ordem. Esse alguém chama Jesus Cristo de Nazaré. Leão da tribo de Judá, rei dos reis. Porque você observa que quando José colocou a mão naquela criação, irmãos, pela manhã, aquele homem era para ter se alegrado de José ter feito o seu trabalho. O que ele fez? Ele espancou José. Ele machucou José. Ele humilhou José. Aí Deus coloca José em lugar, debaixo de humilhação, em lugar de exaltação, acima dele, para ser mordomo de Potifar. E ali Potifar, ele constrói uma amizade e um carinho com José, porque José, tudo que José tocava, prosperava. Tudo que José fazia, dava certo. É o que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer prosperar na tua vida sentimental, Deus quer prosperar na tua vida familiar, Deus quer prosperar na tua vida conjugal. Em todas as áreas da tua vida, Deus quer honrar você. Mas por que será que Deus nos honra? Porque acreditamos na oração contrária, acreditamos na morte, acreditamos na bolsa de valores falida. Eu não, irmão. Eu digo a você com toda certeza, o homem que tem coragem de respeitar o seu próximo, o homem que tem coragem de trabalhar, ele pode comer do melhor e viver do melhor desta terra. Tempo de pandemia, fiquei muito enfermo, mas dei a volta por cima. Tempo de pandemia, não precisei ficar desesperado. Todas as vezes no meu WhatsApp que eu pedi foi para ajudar alguém. Que para minha vida e para minha esposa sempre tenho trabalhado. Graças a Deus. Você acha que eu me importo com pensamento de família, de irmão, de amigo? Não. Eu me importo com uma coisa. Com aquela palavra de Mateus 7. Que o Senhor é preciso todo dia tirar o cisco dos meus olhos, arrancar a tramela dos meus olhos para que eu consiga enxergar os meus próprios erros, as minhas próprias falhas, para que eu possa me sentir grande quando alguém vir me tentar fazer baixo. Porque José foi espancado. José ficou na sua posição. A mulher de Potifar lhe perguntou por que José estava machucado.
E aquele cara que cuidava dos escravos, ele não teve como mentir. A mentira dele caiu por terra. Então esse Deus, ele é presente nas nossas histórias. Ele não é presente numa life, porque a life é controlada pelo homem. Mas ele é presente num ar, em algo sobrenatural de Deus. Algo, eu tenho louvar a Deus, eu só tenho a agradecer pela empresa Facebook, eu só tenho que agradecer por essas 29 mil pessoas que são nossos seguidores no Facebook, são parceiros, parceiras, escolhidas por Deus, não são qualquer, são pessoas grandes, pessoas que eu oro, são pessoas fora do Brasil, são pessoas no Brasil, são pessoas no 4 cantos do mundo. Então, irmãos, eu louvo a Deus porque eles conseguiram tentar fazer uma amizade espiritual comigo. São pessoas católicas, são pessoas que não são evangélicas, são pessoas que não vão à igreja nenhuma, são pessoas evangélicas, são pessoas... Então, irmão, nós temos que aprender uma coisa. Nós somos como um carro. Um carro, se ele faltar o óleo, ele funde. Faltar a gasolina, ele não anda. Se faltar o freio, ele vai te colocar em problema, em acidente, em algo terrível. Então você observa que a nossa vida espiritual ela não é diferente. Porque José, naquele momento, ele é honrado pelo seu amigo, que foi seu inimigo na hora que espancou ele. E aí o que acontece? Lá vai Jesus de novo provar José, para ver se José realmente viveria aquela oportunidade que Deus deu a ele. A mulher de Potifar se agrada de José, deseja José de qualquer maneira. E Potifar, ele jura uma amizade, um amor, um carinho, um respeito a José, porque José tinha prosperidade na mão. José tinha o chamado de Deus para florir as coisas, como você tem o chamado de Deus. Essa luta, essa prova que tu está vivendo, essa tribulação que tu está vivendo, não é qualquer tribulação, não é qualquer prova, é porque tu é grande. Deus lhe fez para ser grande, Deus fez a sua família para ser grande, Deus lhe fez para esse tempo de pandemia, esse tempo de política tão vergonhoso, tão assim que, pelo amor de Deus, falam tanto em essência, falam tanto em respeito, mas de nenhum lado está tendo respeito, nem igreja, nem lugar nenhum. Porque as pessoas esqueceram que a pandemia veio para que nós aprendemos a respeitar a essência da amizade, para que nós aprendemos a respeitar a essência de ser próximo, a essência de ser abençoado. Você observa que está sendo tocado morador de rua, está sendo tocado poderoso, está sendo tocado médico, está sendo tocado prefeito, está sendo tocado deputado. E assim mesmo ainda tem muitas pessoas que têm coragem de ainda querer ficar usando meios políticos num momento tão difícil, pessoas roubando, pessoas fazendo tantas coisas. Por quê, irmão? Eu e você vamos ser levantados para mostrar para esse povo que não vale a pena viver como aquele senhor que trabalhava para Potifar. Que os sonhos de José têm que acontecer na minha vida e na sua vida. E aí o que acontece, irmãos? A mulher de Potifar lhe faz um falso assédio sobre José. Quem sabe hoje, nesta manhã, você tem vivido o assédio da financeira destruída, o assédio da solidão, o assédio de não conseguir ter amigo, o assédio de não ver uma porta aberta. Quem sabe nesta manhã parece que na tua vida nada dá certo. Por mais que tu tenta, parece que tudo caminha para o lado errado. Mas quem sabe nesta manhã você parar muito bem e imaginar muito bem quando José ele se encontra naquela situação, porque José tinha temor àquilo que o teu pai Jacó tinha ensinado. E José ele entra numa comunhão muito gostosa com Deus. E seu amigo Potifar manda José tirar todas as suas vestes, todas as suas roupas. E ele procura no seu corpo, ele procura na sua situação, e ele não acha um ato daquilo que aquele demônio tinha usado aquela mulher. Quantas vezes as pessoas têm usado atos contra a sua vida financeira, sua vida conjugal, sua vida sentimental, sua vida familiares. Até mesmo você diz assim, Senhor, aonde eu vou viver? A Bíblia diz que é melhor andar só do que andar com dois e não haver concordância.
E hoje eu digo para você nesta manhã, cadê os pastores que humilhavam as igrejas, humilhava fulano, humilhava Bertano, dizendo que a igreja dele fazia milagre, que a igreja fulano, 40 anos lá, quantas pessoas sempre abriu a sua boca, que lá não recebeu milagre, lá na igreja. E agora que é a hora, irmãos. Cadê eles? Cadê as toalhinhas? Cadê os martelos? Cadê, irmão? Agora eu fico mentindo no live, ficam juntando pacotinho de arroz, ponhando um pacote de arroz, 2 latas de óleo, umas coisinhas, e dizendo que tá fazendo bem. Um pacote de arroz. Filma que tem 1 milhão de cesta para uma família de 12 pessoas. Continua o espírito do diabo dentro das famílias, continua o espírito do diabo no meio das internet, continua o espírito do diabo enganando o povo e o povo morrendo com as lepras, com as doenças, como Deus fez na época de Faraó. E aí o que acontece? O Potifar vai lá conversar com a tua esposa e diz para tua esposa: amor, eu não vi ranhado em José. Eu não vi o que você disse em José. Ela diz assim, presta atenção em uma coisa que está acontecendo no Brasil e no mundo. Presta atenção. Volta lá e cumpra teu papel da força maior e da justiça maior. E o povo com hipocrisia, com covardia no tempo de pandemia, está mudando seus decretos, está mudando seus dia a dia e não está fazendo certo. Eu glorifico a Deus pelo meu grupo de vereador de Mandaguaçu, pelos nossos fiscal de Mandaguaçu, pelo nosso prefeito índio de Mandaguaçu, que desde o começo da pandemia, os grupos de fiscal sempre respeitou o Ministério Igreja Pentecostal Resgate Almas para Deus. O meu prefeito sempre respeitou nosso ministério, sempre fizemos culto, porque ele sabe que eu não sou um pastor que fica enfiado dentro de prefeitura, fica enfiado lá perturbando o órgão público, não. Eu ajudo vidas e almas sem procurar grandes poderosos. Eu procuro aqueles que não têm 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Aonde eu chego na casa dele, tem coragem de me dar uma lata de óleo, tem coragem de me dar uma pedra de sabão, tem coragem de me dar uma coisa. E antigamente eu não pegava. Hoje eu pego com o maior carinho, com o maior amor do mundo, porque eu aprendi uma coisa na Bíblia Sagrada, que as grandes coisas vêm daquele que é fraco de espírito, que é pobre, porque o Senhor diz que do pobre virá o reino do céu. Do pobre virá o reino do céu. Você pode observar que poucos pobres morreram. As maioria que está morrendo nessa pandemia são os poderosos que exibia que tinha poder para ir no hospital particular. Nem o hospital particular hoje suporta a atender as pragas da pandemia. Nem o suporte particular hoje. Então eles têm que concorrer uma vaga no hospital público. Então, irmãos, você ainda está nessa aí ainda olhando para homem. Você ainda está nessa aí ainda olhando para doutrinas de homens. Olha para a doutrina da palavra de Deus, que é amor, respeito, honestidade, sinceridade. Mas quando você tiver honestidade, amor, sinceridade, quem vai tentar destruir isso de você é a sua própria família, é a própria anarquia chamada evangélica. Mas aí você tem que entender que você não é um evangélico, você é um adorador de Deus. E adorador adora na angústia, adorador adora na dificuldade, adorador adora na rejeição, adorador adora na humilhação, mas o Senhor diz que nós cantaremos o hino da vitória. Nós não teremos morte, nós já morremos um dia para o mundo e para as dores desta terra. Vivemos angústia, vivemos dor, vivemos decepções, mas temos a certeza de um dia melhor com Deus. Mas esse dia melhor com Deus, irmãos, muitos vão tentar frustrar. Nossas mães, nossas irmãs, nossos cunhados, nossas cunhadas, esposa. Por quê? Esquecemos da essência da palavra de Deus. Que o Senhor disse, ainda se andares pelo vale da sombra da morte, eu, Senhor Deus, estarei contigo. Porque você observa, eu não sei se vocês têm prestado atenção nas minhas lives, quando você traz aquilo que agrada a carne do homem, a life ela bomba. Agora nós temos
13 compartilhações. Nós já fomos a 30 pessoas aqui, ao vivo, na telinha, estão com 19. Porque o ser humano, ele observa e fica do outro lado da tela. Senhor, me revela. Senhor, fala comigo. Senhor, entrega aquilo que eu preciso ouvir. O Senhor já entregou, você já pediu. Só basta você tomar posse da sua mão, da sua bênção e tomar posse. Porque, irmão, essa semana eu fiquei tão alegre. Meu patrão me pagou minha quinzena. Sexta-feira era 10 horas. 10 horas da manhã. E aí, eu trabalhei normal. Aí nós tivemos um culto sexta-feira. E dentro da igreja é o lugar que nós mais existe inimigos para não ver Deus brilhar na vida daquele que quer tornar nossos inimigos. E quando nós terminamos o culto, irmãos, eu fui à caixa de oferta, que eu não passo recolhendo oferta. Eu fui à caixa de oferta. E quando eu cheguei à caixa de oferta, eu olhei para a igreja e eu disse, mas amor, esse povo que está na igreja, eles não ofertaram. E lá dentro da caixa da oferta, tinha uma oferta, uma quantia. E a quantia que eu precisava acertar com uma pessoa, porque a pessoa... eu ajudei a pessoa esses dias, e eu peguei menos do que eu ajudei a pessoa, e a pessoa começou a ficar com raiva, começou a virar as costas para mim, porque eu não tinha para retribuir, devolver. E aí, primeira coisa, quando acabou o culto, eu fui lá levar o dinheiro para a pessoa. E aí eu fui para minha casa, e quando foi ontem, eu e minha esposa fomos para a cidade. E como nós fomos para a cidade, nós voltamos, nós fomos fazer uma obra para uma pessoa fora do Brasil, que ele pediu, e eu e a Rosa foi lá. Aí quando nós chegou lá, o irmão contando o testemunho, e falou, e aí, pastor Ricardo? Deus enviou uma oferta lá na sua igreja? Eu disse, tinha uma oferta lá, até eu perguntei para minha esposa, que ninguém tinha ofertado. Aí ele disse, foi eu que ofertei. Mas por que ele ofertou, irmãos? Porque o Espírito Santo só abençoa e prova os verdadeiros. Como eu disse para vocês, eu estou trabalhando com 9 amigos no serviço. Os 9 amigos, eles não dão crédito no Deus na minha vida. Mas a semana e a quinzena inteira eu provo para eles os valores que eles têm. Então, como o meu patrão quase não para no serviço, mas o próprio Espírito Santo mostrou para ele que eu valorizo aqueles funcionários que estão ali, que é funcionário dele. Eu respeito eles. Eu brinco com eles muitas vezes, o meu coração chorando lágrimas de sangue, mas eu respeito a eles. E quem sabe neste momento, nesta hora, você está dizendo porque teu filho está nas drogas, porque a situação financeira está difícil, porque a sua vida do teu casamento está difícil, porque está difícil. Só basta você parar de olhar para a hierarquia da vida e observar para o carbônio que é o Espírito Santo. Porque José está esperando Potifar voltar e dizer para ele, volta a ser mordomo do meu palácio, porque você é um verdadeiro amigo de verdade. Você me respeitou, você não tacou na minha esposa, você não pôs a mão na minha mulher, você é um caba bom, e eu valeu a pena ser teu amigo. Não. José chegou até ele, dizendo com lágrimas de crocodilo, que amava muito ele, mas infelizmente ele tinha que condenar José. Jogar José por 13 anos dentro de uma prisão. Para que eu e você hoje não vivesse na prisão espiritual, para que hoje eu e você não vivesse numa prisão financeira, para que eu e você hoje não vivesse numa prisão de vergonha, de tribulação, para que eu e você hoje não vivesse na hierarquia que as pessoas falam tanto em família, falam tantos em projetos. Como que a pessoa, irmãos, vai trazer um projeto familiar, um projeto sentimental para você, se ele não acredita nele mesmo? Ele precisa ser hipócrita. Ele precisa ser covarde, ele precisa ser mentiroso, para mostrar para alguém que ele pode, que ele tem poder. O maior poder do homem, o maior poder da mulher, ele acreditar nele mesmo, em seu poder com Deus mesmo, não para exibir para ninguém, mas para saber que Deus, ele é fiel e verdadeiro.
Então, irmãos, estamos vivendo um tempo difícil em meus sentimentos, meus respeitos. E que Deus conforte o coração desse familiar, desse amigo. Perdi vários amigos também nesse tempo de pandemia. Que Deus possa confortar o coração deles, né? E que nós que estamos vivos, irmão, devemos buscar a essência da cura, a essência da vitória. E nós não viemos ser como aquele rei, né? Que ele precisava ser curado daquela lepra. Mas Deus manda ele voltar e mergulhar na água suja, né? As pessoas muitas vezes tragam um versículo bíblico, tragam tanto, mas as pessoas não vivem aquilo que eles falam. As pessoas não participam daquilo que eles falam. Eu não vou ter medo nunca, irmãos. Enquanto Deus me dá a oportunidade, no meio de uma internet, em uma casa, em um lar, na rua, eu sempre vou dizer contra a mentira e contra a falsidade e a covardia, porque eu vim dela. Eu vim lá do mundo, aonde mesmo, até mesmo há tantos anos de luta, a minha própria família não acredita naquilo que Deus fez na minha vida. Mas aí eu não fico triste, sabe por quê? Porque eu estou dentro daquela palavra, que pode uma mãe abandonar um filho, mas Jesus não abandona. E é verdade, irmão. Quantas vezes eu dei overdose no meio da rua, bebo? Quantas vezes amanheci em penitenciária, em cadeias? E perguntava muitas vezes pro carcereiro mesmo, o que é que eu estava fazendo naquela cadeia? E eles diziam para mim que eu não tinha vergonha na cara, que eu tinha que virar homem. E ali o diabo ele tinha tomado minha mente e eu não a lembrava mesmo. Mas o Senhor foi clemência, o Senhor foi misericordioso na minha vida. E o Senhor me fez um Ricardo de verdade. Ricardo Martins Rodrigues. E o Senhor me deu uma princesa de verdade, que é minha esposa. Peguei o sobrenome dela, sou muito feliz, sou muito alegre. Hoje nós somos próximos, graças a Deus. Nós pode ir no mercado. Hoje nós pode comprar algo para alguém sem pedir nada em troca. Então isso é gostoso demais, porque Deus, Ele é bom, Ele é verdadeiro e tudo Ele pode fazer por nós. E aí o que aconteceu? Novamente, José vive o que o Brasil e o mundo estão vivendo hoje. O copeiro trai lá em Faraó o mordomo. E novamente eles caem numa prisão novamente, junto com José. E ali José precisava fazer um julgamento de dois sonhos. Um sonhava servindo o Faraó de novo. E o outro sonhava com abundância, com fruta, com muita coisa. Como os inimigos, como as pessoas que estão usando o tempo de pandemia para tomar proveito. Políticos, pastores, pessoas que esquecem de uma coisa. Que Mateus capítulo 4, Satanás atentou o Filho de Jesus por 40 dias, 40 noites. E ali ele leva Jesus até uma pedra e diz, prova para mim que tu és filho do homem vivo, do poderoso Criador, e transforma essa pedra em pão e coma ela. Louva a Deus por esse dia. Não só de pão viverá o homem, mas sim da minha graça e da minha presença celestial. Macumbeiro que me ceste, crente que me caluniou, crente que me abandonou, crente que me rejeitou, tem que engolir o poder de Deus sobre a minha vida, porque eles têm visto que eu não preciso mendigar, eu não preciso mentir, eu não preciso driblar, eu não preciso ser hipócrita para mim ter aquilo que Deus prometeu em Jeremias 33:3. É oculto a Deus o que Ele vai dar para a minha vida e a sua vida. Mas é preciso aprender, conhecer Mateus 7, aquele versículo. Retira o cisco dos teus olhos, a tramela dos teus olhos, para que você possa viver o que José viveu naquela hora que chegou aquele mordomo e aquele copeiro. Qual que era o sonho do verdadeiro? Uma coisa impossível, que ele não poderia servir mais Faraó. Mas o Senhor estava na essência da verdade e ele voltaria a servir. Qual que era a visão daquele cara das frutas, daquilo tudo?
a visão que o que se planta mal para viver bem se destrói com seus próprios bens. Os corvos comeriam a cabeça, a sua carne, para ele largar de ser hipócrita. As doenças, as enfermidades, o Senhor diz que vai destruir palácio, vai destruir mansões, vai destruir peles de cirurgia, peitos, seios, barriga, bunda, serão todos destruídos em tempo de pandemia, em tempo de lepra, em tempo de enfermidade, pois coloca a tua vida em ordem, coloca a tua vida em ordem com Deus. Não espera aplauso de família, não espera aplauso de empresário, não espera aplauso de pastores, não espera aplauso de padre, não espera aplauso de anciões, porque o teu particular com Deus é você e Deus. Não espera de esposo, não espera de esposa, não espera de filho, não espera de mãe, não espera de pai, porque o seu particular é você e Deus. É você e Deus. E José interpreta o sonho certo. E novamente José se encontra com o faraó, seu grande amigo, que jogou por 13 anos em uma prisão. Contemplou Deus naquela prisão, contemplou o milagre de Deus. E lá novamente do lado de faraó, ele manda José se curvar para faraó. José não se curva, porque José tinha certeza que em tempo de crise, aonde ele colocasse a planta dos pés dele, haveria prosperidade, haveria resposta de Deus. Eu, Ricardo Martins Rodrigues, tenho essa certeza também, que Deus ele é fiel. Trabalhei para um pastor, tive uma enfermidade, fui isolado pelo órgão público, e no dia que eu voltei, outras pessoas estavam fazendo meu serviço. Levei a extensão dele, entreguei, não disse para ele, você vai me pagar, não disse para ele nada, virei minhas costas e fui embora. Virei minhas costas e vim embora. Tinha rebocado a casa inteira, só faltava os quadramentos, tinha rebocado a laje da casa, tinha taliscado as paredes. Se eu fui injusto com ele por ter enfermidade, Deus cobrará de mim. E se ele for injusto comigo por eu ter enfermidade, Deus cobrará dele. A justiça, ela corta dos dois lados, irmãos. Por isso que temos que ter cuidado, irmãos. Temos que ter cuidado quando pedimos justiça para algum. Como pedimos para Deus envergonhar alguém porque sentimos envergonhado. Temos que se examinar, temos que orar, temos que ter cuidado. Porque o mundo e o Brasil estão contemplando a ira da desobediência do homem. Ainda não é a ira de Deus, é a ira da desobediência e da grandeza do homem. Porque o homem passou a mentir em cima da palavra, passou a querer mentir em cima do Espírito Santo, passou a mentir em cima de 40, 50 anos de crente. Chama capeta, chama desgraça, manda seu filho morrer, mente e diz que tem altar com Deus. Diz que Deus está no negócio. Diz que Deus está do lado, que ele é pastor, que ela é pastora, que ele é ancião, que ele é crente, que ele... Irmãos, uma água, você observa, está ali em Timóteo, Tiago, uma coisa assim, 3, que Deus ele fala sobre um pedaço da língua e depois ele fala sobre a água. O mar não consegue misturar com a água doce, a água preta não mistura com a água branca, a água suja não mistura, porque elas andam bastante trecho, um longo trecho. Você vê a lista das águas separada. Quando chega lá na frente, mais longe, que ela se mistura. Então, quem sabe, neste momento, nesta manhã de domingo hoje, você está dizendo para Deus que desde quando você nasceu, as aflições, a luta é grande. É porque Deus não quer que você misture com hipocrisias, com covardia, com as coisas que não provêm de Deus. Essa é a palavra que Deus mandou entregar ao seu coração nesta manhã hoje. Amém? Irmã Rosa, quer dar uma paz do Senhor ou vai ficar deitada aí, irmã Rosa? Irmã Rosa. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, bom dia, que Deus venha abençoar o teu domingo, da sua família, e que você venha tomar posse da palavra que foi trazida nessa manhã para a sua vida, dos seus sonhos. José, ele teve sonhos, e quem sabe você está tendo sonhos e alguém está dizendo que você não vai conseguir realizar esse sonho. José, ele tinha seus irmãos, até mesmo seu pai, sua família, que dizia que
aquele sonho que ele tinha sonhado não ia acontecer, mas aconteceu e ele teve que ver o cumprimento do sonho dele sendo realizado. Então você tem sonhado, não desista de sonhar. Se você está colocando Deus em primeiro lugar, insista, porque com certeza Deus ele vai fazer esse sonho acontecer. E que essa manhã de domingo venha ser uma manhã de esperança, de alegria, de paz para o seu lar, para a sua família. Que Deus possa confortar o coração daqueles que choram a perca dos seus entes queridos. E que nós venha cada dia mais unir as nossas orações para que nós consiga vencer as lutas, as batalhas dessa terra. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um domingo abençoado em nome do Senhor Jesus. E hoje convidamos vocês para estar participando de um grandioso culto. Pedimos a compreensão, você que mora aqui em Mandaguaçu, cidade vizinha, que você venha usando a máscara, é obrigatório o uso da máscara, não traga criança, venha adorar o Senhor conosco. Creio que vai ser um culto abençoado, um culto de Santa Ceia, e eu creio que o Senhor tem coisas grandes para fazer na nossa vida. Que Deus venha abençoar grandemente vocês. Um bom dia. Saiba de uma coisa, meu amigo, minha amiga, você nesta manhã, você não é um qualquer. Você não é um qualquer. Você foi escolhida para ser grande. E essas grandes tribulações que tu tá vivendo é para coisas grandes de Deus. Eu quero agradecer a todos vocês e dizer para vocês, bola para cima. Não de dor, de fracasso, de derrota, mas de vitórias. E vitórias e vitórias com Deus. Deus abençoe, um excelente domingo. Está o recado de Deus que a serva do Senhor já fez a vocês. E obrigado pela sua compartilhação.